E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre o segundo tipo de movimento que a gente está estudando dentro desse bloco de cinemática. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Como de praxe, nós vamos começar identificando as principais características desse tipo de movimento e algumas pistas são dadas ali justamente na análise etimológica daqueles termos que estão ali no quadro. O movimento retilíneo é aquele tipo de movimento que ocorre com uma trajetória em linha reta, como o próprio nome já acusa. Como eu tinha adiantado na videoaula anterior, onde a gente falou um pouquinho sobre, nas videoaulas anteriores, onde a gente falou sobre o movimento retilíneo uniforme, o termo uniforme na física indica sempre que tem alguma coisa que permanece constante. Nesse caso, é a própria aceleração. Esse tipo de movimento, o MR e o V, é aquele em que a aceleração é constante. O que isso significa na prática? O movimento variado indica que a velocidade vai estar variando constantemente. Só que a velocidade nesse tipo de movimento não vai variar de qualquer maneira, aleatoriamente, em qualquer quantidade. Como o próprio nome já indica, uniformemente variado significa que a velocidade destes corpos, a velocidade varia em quantidades iguais, em tempos iguais. Como eu havia adiantado, a velocidade não vai variar de qualquer maneira, aleatoriamente. Vai variar em quantidades iguais e em tempos iguais. Já eu vou dar um exemplo sobre o significado, dar um caso mais concreto dessa situação da velocidade variar em quantidades iguais, em tempos iguais. Primeiramente, se a velocidade vai variar, eu posso variar para mais ou para menos. Eu posso aumentar a velocidade do meu carro ou eu posso freá-lo, fazendo com que essa velocidade diminua. Da mesma maneira, eu posso fazer com que esta velocidade varie de uma forma muito rápida ou de uma maneira um pouco mais lenta. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar o meu carro, engatar a primeira marcha, soltar o pé no acelerador e que a velocidade dele vai variar de uma maneira muito rápida. Ou eu posso ir com um pouco mais de calma, pressionando o acelerador aos poucos, que a velocidade vai variar de maneira mais lenta. Portanto, para definir a rapidez com que a velocidade varia nesse tipo de movimento, nós definimos uma grandeza física chamada de aceleração. É ela que vai indicar se a velocidade vai variar para mais ou para menos, rapidamente ou mais lentamente. Matematicamente falando, a aceleração ela pode ser definida como sendo a razão entre a variação da velocidade e o tempo necessário para que essa velocidade sofra esta variação. Esse ΔV representa a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, justamente para indicar esta variação de velocidade. Em termos dimensionais, as unidades que são comumente utilizadas para se expressar esta grandeza física são as seguintes. Nós temos o metro por segundo ao quadrado, também temos o quilômetro por hora ao quadrado e também temos o centímetro por segundo ao quadrado. Eu não digo que estas são as únicas, eu diria que estas são as mais comuns. De todas essas três que eu listei, esta aqui, o metro por segundo ao quadrado, é considerada a unidade oficial pertencente ao sistema internacional e as outras, naturalmente, são as não oficiais, ou como queiram, são as unidades usuais. Nós tínhamos visto lá no MRU que a velocidade é mantida sempre constante, indicando que a cada segundo, cada instante de tempo, o móvel completa distâncias absolutamente iguais. Se eu tenho um carro com uma velocidade constante de 40 km por hora, se ele mantiver sempre esta velocidade, a cada hora ele terá percorrido rigorosamente 40 km. Agora, se eu disser para vocês que um móvel qualquer, pode ser um carro, por exemplo,
tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa aceleração ser de 5 metros por segundo ao quadrado? Não significa que a cada segundo anda 5 metros. Isso não é verdade. Muitos alunos erram ao pensar dessa maneira. E sim que a cada segundo que passa, a velocidade varia em 5 metros por segundo. A velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Por exemplo, se eu estou inicialmente parado e eu arranco com esta aceleração, depois de um segundo a minha velocidade é 5, depois de outro segundo a velocidade é 10, depois de outro segundo é 15, ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Se eu tivesse, por exemplo, uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, isto significa que a cada segundo que passa, a velocidade, ao invés de aumentar, ela vai diminuir em 2 metros por segundo. Com essa aceleração negativa, eu estaria freando, a minha velocidade estaria diminuindo em 2 metros por segundo a cada segundo que passa. E é por esse motivo que a gente já pode assinalar duas coisas extremamente importantes. Quando a aceleração é positiva, a velocidade aumenta. Se a aceleração é negativa, a velocidade diminui. E se a aceleração é igual a zero, a gente sabe que se não tem aceleração, não tem variação de velocidade, a velocidade permanece a mesma e aí não temos um movimento variado, temos um movimento uniforme. Nessa situação, a velocidade permanece constante. É muito importante que você tenha em mente o significado da aceleração ser positiva, negativa e nula, igual a zero. Para a gente introduzir alguns termos que serão aproveitados daqui para frente dentro dessa análise do movimento variado, eu convido a vocês a analisar 4 situações diferentes que eu coloquei aqui no quadro. Eu desenhei uma reta graduada em metros por onde uma pessoa vai se deslocar com determinadas velocidades. Nessa primeira situação, percebam que eu tenho uma pessoa que inicialmente está nessa posição 0, eu não estou dizendo isso, depois ela passa para a posição de 20, depois ela passa para a posição de 40 metros. Percebam, à medida que ela desloca-se, a velocidade, as posições pelas quais ela passa vão aumentando. E nós vimos que se as posições aumentam, o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é dita positiva. Agora, e a velocidade? O que está acontecendo com a velocidade do cara? Perceba que a velocidade está diminuindo de 6 para 4, de 4 para 2. Se a velocidade diminui, é porque a aceleração ela é negativa. Muito bem, nesta outra situação, a mesma pessoa, supostamente, está se deslocando em sentido contrário ao adotado pela trajetória. Numa outra situação, ela estava inicialmente nessa posição de 40, passou para a posição de 20, passou para a posição de 0. As velocidades delas são negativas, porque ela se move contra o sentido da trajetória ou porque as posições pelas quais ela passa estão diminuindo. E se as posições diminuem, o movimento é retrógrado, ou seja, um movimento com velocidade negativa. Agora vejamos, o que está acontecendo com a aceleração? O que está acontecendo, com a velocidade? Veja que a velocidade era de menos 5, ela passou para menos 3, ela passou para menos 1. A velocidade, ela está aumentando ou está diminuindo? Pense um pouquinho. De menos 5 para menos 3 para menos 1. A velocidade não está se tornando menos negativa? Se a velocidade está se tornando menos negativa, é porque ela está aumentando. Então, se a velocidade aumenta, a aceleração em questão ela é positiva.
Veja que nestes dois casos nós temos algo em comum. A velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Sempre que isso acontece, meus caros e minhas caras, nós dizemos que o movimento é do tipo retardado. Movimento retardado é aquele em que a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Dentro desse contexto, no movimento retardado, nós costumamos dizer que o módulo, o valor numérico da velocidade está diminuindo. O módulo da velocidade diminui. Essa concepção de movimento retardado, do próximo tipo de movimento que a gente vai ver, vai ser importante para a representação gráfica das funções horárias do MR e o V, algo que a gente vai ver numa próxima oportunidade, na próxima videoaula. Nesta outra situação, nós temos uma pessoa que está inicialmente na posição de 0, vai para 20, vai para 40. As posições estão aumentando. O movimento é progressivo e aí a velocidade é positiva. E a velocidade dessa pessoa, o que está acontecendo com ela? Veja que a velocidade era de 2, passou para 4, passou para 6. A velocidade está aumentando. E se a velocidade aumenta, nós temos uma aceleração positiva. Aqui, as posições pelas quais a pessoa passa estão diminuindo, implicando em um movimento retrógrado com velocidade negativa. Agora veja o que acontece com a velocidade. De menos 1 passa para menos 3, menos 3 passa para menos 5, as velocidades estão diminuindo, pois ela está se tornando cada vez mais negativa. Se torna mais negativa, é porque está diminuindo. E se a velocidade diminui, é porque a aceleração passa a ser negativa. Perceba nessa situação que estes dois casos aqui de baixo também têm algo em comum. A aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Positivo, positivo, negativo, negativo. Quando isso acontece, quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, nós dizemos que o movimento é do tipo acelerado. Nesta situação, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Quando nós temos um movimento acelerado, nós dizemos que o módulo da velocidade, ao invés de diminuir, como acontecia antes, o módulo da velocidade está aumentando. O módulo da velocidade aumenta. Como eu mencionei, isso aí vai ser importante para aquilo que a gente vai discutir numa próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito dos gráficos, desse tipo de movimento que a gente está discutindo. Seja como for, depois que a gente vê esses conceitos básicos do movimento retilíneo uniformemente variável, eu convido vocês agora a dar uma olhadinha numa descrição mais matemática, da mesma forma que nós tínhamos visto lá no movimento retilíneo uniforme. Pois bem, agora a gente vai começar a discutir um pouquinho a respeito das funções horárias do MRUV. Funções horárias são fórmulas, como vocês bem chamam, são expressões matemáticas que evidenciam a dependência de uma grandeza física em relação ao tempo. A primeira função horária que a gente vai discutir é a função horária da posição. Essa função horária da posição, como o próprio nome já indica, representa uma expressão matemática que indica a dependência da posição em relação ao tempo. O formato desta função horária da posição é isso aqui, S igual a S0 mais V0t mais A vezes o t ao quadrado dividido por 2. O significado de cada uma dessas coisas eu não vou aqui escrever
realmente, porque a grande maioria já é de nosso conhecimento. Esse S, que já tinha aparecido no MRU, é a posição final, aonde o objeto vai estar em um determinado instante de tempo. Este V0 representa a posição inicial, onde o móvel estava quando o movimento começou a ser iniciado. V0 começou a ser analisado. V0 é a velocidade inicial, T representa o instante de tempo e A representa a própria aceleração. Muito bem, nessa situação, a segunda função horária que a gente vai discutir é a função horária da velocidade. No MRU tinha apenas a função horária da posição, que é uma grandeza física que variava. Aqui no MRUV, além da posição variar, também temos a variação da velocidade. Então existe uma sentença matemática que indica a maneira de como a velocidade varia. É a função horária da velocidade. E ela assume este formato aqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes o t de tempo. Aqui temos algumas coisas novas, principalmente o significado deste V, que é a velocidade final, com que velocidade o objeto vai estar em um determinado instante de tempo. Este V0 que aqui aparece representa a velocidade inicial, a velocidade que o móvel tinha quando o movimento dele começou a ser analisado. O A representa a própria aceleração e T representa o instante de tempo. Muito bem, vamos imaginar agora a seguinte situação. É interessante que a gente sempre que possível trabalhe com exercícios, porque, como eu costumo dizer, somente praticando, resolvendo exercício na física, que a gente realmente entende, pega o jeito da coisa. Vamos imaginar que um objeto descreva um movimento retilíneo uniformemente variado e a função horária das velocidades dele seja de V igual a menos 5 mais 2 vezes um instante de tempo. E eu quero, através dessa função horária, determinar algumas coisas. Primeiramente, vocês vão me ajudar aqui, pensando enquanto eu vou resolvendo, propondo estas perguntas. Primeiramente, eu quero determinar, olhando para esta função horária das velocidades, o valor da velocidade inicial. Eu quero determinar também aqui quanto que vale a aceleração deste móvel. Quero saber também qual é o valor da velocidade para um instante de tempo de 10 segundos. Também estou interessado aqui em determinar qual é o instante que o móvel inverte o sentido do movimento. Também quero determinar nesta situação qual é a função horária das posições, já que nós temos apenas a função horária das velocidades. Eu quero saber a função horária das posições, sabendo que para t igual a 0, a posição é igual a menos 10 metros. Aí está. Muito bem. Dentro desse contexto, a gente vai começar a resolver este problema. Os dois primeiros itens desta questão, confesso que são bem fáceis. É uma mera questão da gente comparar a função horária dada com a função horária geral, digamos assim. Então, essa função horária foi aquela que o programa nos deu. A gente vai comparar ela com a função horária geral, vamos colocar nesses termos, para justamente determinar o valor da velocidade inicial. Vamos fazer o seguinte, passar um risco nesse troço aqui, e aí,
a velocidade inicial. Segundo a equação geral da velocidade, velocidade inicial é o termo que está à direita do sinal de igualdade, que não multiplica e não é multiplicado por ninguém. É por esse motivo que o número que faz esse papel é o menos 5. Eu vou colocar aqui que todas as grandezas físicas pertencentes a essa função horária estão expressas no sistema internacional, indicando que a velocidade inicial é expressa em metros por segundo. Na letra B, a aceleração. Percebam que na função horária geral da velocidade, a aceleração é o termo que multiplica o t de tempo. Quem multiplica o t de tempo aqui? O 2. É por esse motivo que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. No item C, a velocidade para o instante de 10 segundos. Se esta é a velocidade inicial, a velocidade que ele vai ter nesse instante de tempo só pode ser a velocidade final. O que a gente faz? A gente copia a função horária das velocidades aqui e onde tem o t de tempo, você coloca o valor que o problema forneceu, que vale 10 segundos. Então, 2 vezes 10, velocidade vai ser menos 5 mais 20, a velocidade final vai ser de 15 metros por segundo. Aí está. No item D, aí as coisas mudam um pouco de figura. Porque no item D está sendo pedido qual é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é a condição que tem que ser satisfeita para que um corpo qualquer inverta o seu sentido de movimento. Pense comigo. Se eu estou me deslocando lá para a direita do vídeo, se eu quero inverter o sentido do movimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. Para parar, depois que eu paro, eu tenho a oportunidade de inverter o sentido do movimento. Portanto, um corpo inverte o seu sentido do movimento numa trajetória retilínea quando a velocidade final dele for igual a zero. Portanto, meus caros, calcular o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento é calcular o tempo em que a velocidade final será igual a zero. Isso vai ser igual a menos 5 mais 2t. Daqui nós tiramos que 5 vai ser igual a 2t. Tempo vai ser igual a razão entre 5 e 2. Daqui nós tiramos que o tempo vai ser igual a 2,5 segundos. Este é o tempo que a gente estava procurando. Esse é o resultado da letra D, da letra C, B e A. Fechado? Muito bem. Vamos agora, para encerrar essa videoaula, aquilo que o problema pede. A função horária no item E, a função horária das posições. A função horária das posições, essa aqui, ó. O formato geral é S igual a SO mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. No lugar de SO, você coloca o valor da posição inicial. Eu disse que para o instante de tempo igual a zero, ou seja, quando o movimento começa a ser analisado, a posição é de menos 10. Isso significa que esta é a posição inicial. A posição para o tempo igual a zero. A posição que o móvel ocupava no início da análise do seu movimento. A posição inicial vale menos 10. A velocidade inicial é menos 5 vezes o t de tempo, mais a aceleração que vale 2 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Percebam que nessa função eu não atribuí valores a S de posição final e T de tempo, pois são variáveis. Eu não posso atribuir um valor constante a algo que varia. Eu vou dar uma arrumada aqui nessa expressão. Vou escrever com uma letrinha um pouco maior para que você enxergue melhor aí no seu vídeo. Mais com menos dá menos 5 vezes o t. Estes dois podem ser divididos, o que resultará apenas em t ao quadrado. Esta é a função horária das posições que o problema havia pedido. Aí está. Ok? Mais uma vez eu agradeço a sua visualização desse vídeo. Peço que vocês, se vocês acharam
um vídeo interessante, uma videoaula interessante, que divulguem aí aos 4 cantos, vou ser muito agradecido. De qualquer maneira, mais uma vez, obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.